Nossa, que grava, né? Eu às vezes esqueço aqui, ó. Então vamos lá na 302 novamente, tá, gente? Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses. E aí vem a resposta. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Nós vamos estudar isso aqui. Tá, tudo que está grifado a gente vai estudar. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardado em suas mãos. Dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos heróis por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Uma resposta, assim, de um nível que, se a gente for prestar atenção, a primeira coisa que a gente entende aqui é que o Deus está com D minúsculo, né? Quer dizer, na condição não de criador, que Deus é um elemento sublime, criador, que através das suas aspirações, da sua vontade, ele cria. E a gente até estudou isso lá atrás. Ele cria filhos, espíritos, o tempo todo, através do seu poder de amor. Então, além de criar os filhos, ele cria a condição para que os filhos sejam felizes pelo seu próprio protagonismo, pela sua própria iniciativa. Então, ele concede o livre-arbítrio e os ambientes de desenvolvimento para que esse filho se desenvolva moralmente e alcance a felicidade plena, né? Que não é absoluta, mas ela é plena, ela é dominante no ser. Então, essa é a herança de nosso Pai para conosco. E um dos elementos que ele nos concedeu para que nós nos aprimoremos na construção dessa felicidade plena é o orbe terrestre, é o nosso planeta. E vários outros, e o universo. E aí o fluido cósmico universal também, como o elemento básico dessa cocriação, onde os espíritos conseguem se manifestar e produzir aquilo tudo, inclusive planetas, constelações, etc., e o cosmos em si, né? E é disso que e é interessante que isso aqui é trazido por Jesus, né? Eu vou até pegar aqui o Evangelho para a gente não errar nas referências. É uma passagem muito interessante que está lá em João. Deixa eu pegar ela aqui para a gente. Aqui, ó. João. Lá em João 10, que entra naquela época onde existia uma discussão de reconhecimento do Cristo pelos judeus. E é interessante que Jesus insiste, né, para que eles o reconheçam como filho de Deus, como o enviado, e eles são resistentes a isso. E aí tem hora que a gente para pensar, por que Jesus insistia tanto? Não era melhor ele deixar isso para lá? Não. Porque o papel dele para a humanidade era de ter essa representação. Então, se ele não assumisse quem ele realmente é, o Cristo Jesus, o Filho, né? Quando fala Filho único, é aquele Filho que diferenciou de nós, porque ele alcançou a cristandade, ele alcançou a esfera crística dentro dele, coisa que nós nem estamos começando ainda. E é interessante a gente entender por que era importante ele ser visto como ele realmente, quem ele realmente é, né? E naquela época havia dificuldade do enraizamento no Velho Testamento, né? E essa passagem de João, ele é muito claro nessa discussão lá no templo. E aqui eu vou pular aqui embaixo só para ler para vocês, né? Rodearam lá no 24, João 10, 24. Rodearam, pois, os judeus e disseram: até quando terá a nossa alma suspensa? Se tu é o Cristo, dizê-lo abertamente. E aí Jesus fala assim, respondeu-lhe Jesus. E aí, gente, eles tentando apedrejar ele, falando que ele tem demônio, tá? Foi aquela discussão no templo. Respondeu-lhe Jesus: já vou, tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas.
como já vou-lhe tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Né? E aí ele fala, eu e o Pai somos um, lá na 30. E aí os judeus pegam outra vez as pedras. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, né? Aqui, ó, ele fala na 29, meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Quer dizer, as pessoas, né, os espíritos que o reconhecem, né, como o Filho, né, o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Aí eles pegam as pedras, né, para apedrejá-lo. E respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus respondem a ele, não te apedrejamos por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aí, na 34, Jesus fala para eles, respondeu-lhe Jesus, não está escrito a vossa lei? Eu disse, sois deuses? Quer dizer, na própria lei, lá em Salmos, né? Salmos, eu não sei se vocês sabem, acho que é uma quantidade de cânticos, né? Do Velho Testamento, que é interessante que eles falam cantado. E lá em Salmos, que foram trazidos pelos profetas, né? Lá tem mais ou menos acho que 1.500 cânticos, tá? Depois eu vejo esse número para a gente aqui. Aí ele fala lá em 82, ó, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitarei pessoas ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificar o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Está lá em Salmos. Jesus referenciando essa passagem, né? E trazendo essa associação para aqueles que, de certa forma, estavam conversando com ele. Ele precisava se afirmar. Ele precisava ter essa questão dessa representação, né? Da questão de nós sermos deuses co-criadores, deuses com D minúsculo. E ele fala uma coisa muito importante aqui, que em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador. Isso para a gente é muito sério, porque a gente enxerga Jesus, nós vamos falar aqui de algumas passagens, lá em João também, lá em João 6, que fala para a gente muito sobre isso, que a gente entende muito que Jesus veio se apresentar à humanidade. Se a gente for aprofundar mesmo no estudo, nós entendemos que Jesus veio apresentar para nós o Cristo que existe em cada um de nós, que reverencia o Cristo que ele é. Então, a grande missão de Jesus é trazer o apontamento. Olha, gente, existe uma representação de Deus dentro de vocês, uma centelha da esfera crística dentro de cada um de vocês. E eu venho apresentar esse Cristo que existe em cada um de vocês para vocês. Vocês já pensaram nisso? A gente vai trazer uma passagem aqui, de João 6, que trata isso para a gente. É muito interessante a gente entender essa divindade que existe dentro da gente, que nesse atual momento está em potencial, não está desenvolvido ainda. Então, Cristo como modelo explícito, vivente, e sendo esse Cristo da esfera crística, ele veio nos mostrar que nosso futuro é ser igual a ele ou fazer muito mais que ele. Que é que ele fala. Então, essa partícula de divindade que existe, ela nos permite, além da evolução moral, intelectual, que o espírito recebe da vida, ele também consegue participar dos poderes sagrados da criação. Quais são os poderes sagrados? A cocriação. Vamos estudar isso daqui a pouquinho, tá? Pedir um pouquinho de paciência para vocês. E ele ainda fala que o espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto dessas possibilidades que tem em mãos. Nós não conhecemos nem um milésimo delas. E muitas vezes nós pegamos essas potencialidades que existem dentro da gente e convertemos ela em elementos de ruína e destruição. A inteligência, por exemplo,
quantas vezes nós usamos para destruir, né? O poder de converter, quantas vezes foram utilizados na política para conquistar o outro, sendo que a realidade era outra, uma inversão, né, de valores. Então, muitas vezes são convertidas em ruína e destruição, mas principalmente para o próprio espírito. E ele fala aqui embaixo, ó, entretanto, aos poucos que sabem, os poucos de nós, que sabem crescer nessa divindade, fazer essa centelha divina virar luz, né? Pela exemplificação e pelo ensinamento. Eu até inverteria isso. É pelo ensinamento, pelo aprendizado e pela exemplificação, que é até você ser aquilo que você está aprendendo, né? Que é a diferença do discípulo e do apóstolo. O discípulo aprende, o apóstolo já o é. E aí, esses poucos que conseguem fazer isso na Terra são cognominados, são chamados de santos e heróis, porque afirmam esse reflexo do Cristo Jesus em si para nós. E todas as criaturas procuram alcançar esses valores, umas mais rápido, outras mais lento, outras muito mais lento ainda, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. E quando ele fala bem e luz, são duas coisas que caminham junto. O exercício do bem traz iluminação para o nosso ser escuro, o nosso ser ruim que existe dentro de nós, traz luz aos nossos recândidos que precisam disso. E aí, de certa forma, é o movimento da natureza divina em cada um de nós. Então, quer dizer, Emmanuel está trazendo para a gente uma realidade que nós não nos apossamos dela, porque a cada dia nós somos os mesmos. Nós insistimos na nossa personalidade, nas nossas manias, nas nossas maneiras de ver e de viver, e aí mudamos muito pouco, e aí nós estamos sendo chamados a uma cobrança muito séria agora, para entender isso. Vamos entender, então, essa condição de deuses um pouquinho mais? Convidar vocês para a gente estudar essa escada de evolução aqui, que ela é muito rica para a gente, né? Você tem, deixa eu só pegar os elementos aqui, para a gente marcar, né? Aqui, que interessante. Então, você tem a escada, quando a elevação, nesse sentido aqui, é o esforço da evolução. E quando há essa estabilização aqui, que é o horizontal, é a fixação daquilo que se aprendeu na evolução. Nós vamos explicar isso um pouquinho mais aqui, tá? Mas se a gente for trazer, para a gente entender aqui, alguns degraus desses aqui apontam para a primeira ordem dos espíritos. Vocês lembram? Dos espíritos puros. E algum degrau desse aqui aponta para a segunda ordem, que são bons espíritos. E aí você tem a terceira ordem, que somos nós, né? Que eu vou falar nela daqui a pouco. Mas o que me interessa aqui é entender o que consegue fazer, o que consegue produzir na esfera de Deus um espírito puro, tá? Nós não vamos nos ater à nossa classe, não, a nossa ordem, não, que é essa terceira aqui, ó, os espíritos imperfeitos, que estão desenvolvendo a racionalidade e a responsabilidade ainda, enquanto o discernimento e sublimação são os da segunda ordem, e a angelitude os da primeira. E aí, vamos nos focar então nisso, mas vamos entender um pouquinho que para que haja esse esforço aqui do degrau, do vertical, né? Da elevação vertical, tem que existir o esforço, a aquisição moral, é o esforço por ser diferente, é a resignação, é a caridade, é o perdão atuando nesse degrau que está apontando aqui, que o perdão é necessário, tá, gente? Nos degraus de cima, no sentido vertical, são outros valores, né? O perdão não é mais necessário, porque a pessoa não se sente humilhada mais. Nesse degrau aqui, o perdão é necessário. E o da terceira ordem, que somos nós, tá? Então, cada um deles tem características próprias a serem desenvolvidas pelo próprio esforço, pela própria conquista. E aí, assim que ele consegue, né, subir esse degrau, ele subiu esse degrau, ele precisa firmar essas características nele,
Então ele passa pelo horizontal, e onde está esse lugar aqui da razão, aqui, que eu estou apontando para vocês. E aí, por que ele precisa fixar? Porque ele precisa ser, ele não precisa só aprender, ele precisa ser. E quando ele termina esse estágio de fixação, ele o é. E aí ele passa para o próximo processo de elevação, aqui, que é a sublimação e discernimento, e como seres humanos elevados. Então, aqui, ó, nós estamos nesse aqui, ó. Alguns fixando e alguns eu fazendo as duas partes, tá, gente? Não quer dizer que a gente está definidamente numa parte dessa aqui, não. Esses espíritos que estão nesse patamar aqui são os espíritos, muitas vezes, que são revelados para a gente como espíritos diferenciados, de uma bondade profunda. Têm os seus defeitos, né? Mas eles têm uma característica, já estão vivendo essa questão de seres humanos elevados. E já tem a bondade, a inteligência a favor de si, conquistadas. São raros aqui na Terra, mas existem. E possivelmente eles vão ser trazidos também para acelerar o processo de desenvolvimento nosso aqui. Mas vamos dar continuidade, porque eu amplio isso aqui só para a gente entender que também, eu até ampliei para a gente conseguir ler, tá, gente? Ó. Então vamos aqui. Nessa segunda ordem, olha que a terceira está aqui embaixo, tá? A terceira está aqui embaixo. Nessa segunda ordem aqui, nós temos aqueles espíritos, vamos da quinta para a segunda, para depois alcançar a primeira, tá? Os espíritos benévolos, aqueles que desenvolveram dentro de si a bondade, mais que os conhecimentos. Os conhecimentos são limitados, tá vendo aqui, ó? Então, aqui você tem os espíritos que desenvolver a parte da bondade mais que a parte da sabedoria. E aqui na quarta, aqueles que desenvolveram mais a sabedoria do que a bondade. Olha que interessante. Existe espaço para os dois na segunda ordem. E aí, sabedoria em si, né? Que aqui nem fala sabedoria, aqui fala conhecimento, tá vendo? Não fala sabedoria, não. Vou explicar por quê. Então, esses aqui, os benévolos, desenvolveram a bondade, mas não desenvolveram o conhecimento ainda. O conhecimento é limitado. Mas você tem também os que vão pela outra asa, né? A asa do conhecimento. Mas aqui eles precisam desenvolver a questão moral. Tá vendo aqui, ó? Ainda. Então, aqueles estão, 4 e 5 ainda estão com as asas diferenciadas. Quando ele adquire a sabedoria, né, aí a qualidades morais, a ordem mais elevada, dotar de capacidade intelectual também. A sabedoria só é conquistada com o equilíbrio desses dois elementos aqui. Porque não existe sabedoria, gente, se o ser não adquire bondade. Porque se ele não tiver bondade em si, é um dos movimentos mais inteligentes que o espírito pode trazer para si, é o desenvolvimento da moral, da bondade. E aí, ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo a intelectualidade. E aí, depois ele passa para a segunda classe, que almeja o espírito puro. Reúne ciência, sabedoria, bondade, linguagem digna, elevada e sublime. Tem superioridade para dar informações exatas, quando encarnados em missão de progresso para a humanidade. Então, ele já tem missão, são os espíritos superiores. O que você quer dizer? O que eu estou querendo trazer isso aqui, gente? É porque, à medida que ele vai se elevando aqui, o seu poder de transformação do fluido cósmico e das coisas, ele também vai ampliando. Né? Por exemplo, se nós formos avaliar o Cristo, ele tem um poder de criação muito maior do que esses aqui de baixo, porque ele é um espírito puro, né? Ele tem várias ordens, tá? De espíritos puros, não é só uma, não. Aqui tem várias ordens aqui dentro. Aqui, ó. Então, a responsabilidade, o poder do espírito vai aumentando. Aí eu pergunto para vocês, se eu tivesse agora, Marcelo, tivesse o poder de criar as coisas para si, através do processo mental, o que esse espírito imperfeito ia fazer? Ia trazer riqueza, ia trazer facilidades, né? Ia me tornar um espírito o quê? Preguiçoso. Então, quer dizer, eu vou usar o poder contra a minha evolução. Então, por isso que eu tenho que desenvolver a sabedoria e a bondade.
Porque à medida que você vai evoluindo, você tem que ter discernimento do que é certo, do que é errado, e cada vez mais amplo disso. Então, o poder não pode ser colocado às suas mãos, você precisa conquistá-lo através da sua elevação. E os espíritos são co-criadores. Quem criou, por exemplo, o planeta Terra, foram espíritos ligados à engenharia divina. Então, eles têm esse poder. Eles conseguem fazer isso. Então, por isso que está naquela passagem que nós somos potencialmente deuses. Né? Nós somos potencialmente deuses. Porque a gente vai adquirir isso na nossa expressão maior com relação ao nosso Criador. Né? E aí eu não vou falar muito desse aqui, não, porque somos nós, né? E tem gente que lê, esse aqui está no livro dos Espíritos, tá, gente? Terceira Ordem dos Espíritos Imperfeitos. Os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os batedores e perturbadores. Aí você fala, Marcelo, isso aqui estava categorizando os espíritos na reunião mediúnica. Não, gente. Nós temos elementos dentro de nós, da nossa personalidade, que nos tornam impuros, que nos tornam levianos, que nos torna pseudo-sábios, que nos torna neutros e que nos torna os perturbadores. Se a gente for analisar a nossa vida, nos momentos que a gente tem de um ano, a gente atuou muito em cima disso aqui. Às vezes nós somos impuros, fomos levianos naquilo que falamos, que pensamos, pseudo-sábios, demonstramos coisas que a gente não tem domínio, fomos neutros, não fizemos nossas opções, ficamos ali em cima do muro e perturbamos os ambientes, criticamos, né, etc. Então, esse é o nosso bojo que a gente tem que entender aqui. Mas eu queria só que a gente entendesse essa questão do esforço, desse degrau aqui. Porque possivelmente é isso que nós estamos precisando. Vamos entender um pouquinho disso e celebrar a nossa Páscoa, né? Aqui hoje. Vamos lá em João 6. Gente, vocês podem manifestar aqui no chat, tá? Olha o que falou, que Jesus falou. Aqui, gente, foi depois da multiplicação dos pães, tá? E teve aquele trabalho feito com os peixes, por Jesus. E aí o pessoal ficou muito maravilhado com essa distribuição dos pães e queriam endeusar Jesus. Ele não quis isso, então ele vai e desloca, né? Ele pega o barco, não, ele não pega o barco, né? Ele anda sobre o mar, mas depois ele entra no barco ali, na região do Tiberíades, tá? E depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o do Tiberíades ali. E grande multidão o seguia, porque via sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, né? E a festa dos judeus estava próxima. Aqui foi antes, tá, gente? Que ele faz a multiplicação. Aí ele fala, né, para todos, aquela coisa toda. Eu dei um pulo aqui lá para o 15, 20. 6, 15 e 20. Sabendo, pois, que Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazer o rei, e Jesus não queria isso, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Quer dizer, eles não estavam com Jesus, né? E o mar se levantou, eles estavam agora já no mar, no Tiberíades ali, naquela região, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, que ele estava praticamente no meio do lago ali, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, temeram, tiveram medo. Mas ele lhes disse, sou eu, não temais. Por que a gente trouxe essa parte aqui? Para a gente entender um pouquinho. Jesus estava sendo colocado de uma forma que ele não queria. Né? A multidão queria fazer ele rei, pelo aquilo que ele falou, aquela coisa toda. Ele falou, não é isso, então ele se retirou. E aí ele retirou para o monte, quer dizer, ele se elevou. Eu falei assim, porque os valores do mundo não exercem influência sobre um Cristo, né? A sua personalidade não permite isso. E aquilo estava totalmente dissonante com a missão dele. Então, o que ele fez? Ele se elevou, ele se isolou. Mas aí veio o entardecer, quer dizer, a preocupação das mentes. O entardecer é sempre isso, né? É a saída da luz e a chegada da escuridão, que é as preocupações, né? E aí os discípulos desceram para o mar. E quando a gente vê essa associação, desceram para o mar tem muita água. O mar, a água representa a reencarnação.
Então, aqui, possivelmente, aquele espírito que estava na espiritualidade, que veio cumprir os seus trabalhos. Não fala missão ainda não, tá? Então, a gente vem para a reencarnação. E olha que interessante. E na reencarnação, a gente fica louco, porque as coisas aqui são loucas, né? É a luta do dia, é a luta contra a gente. A gente tem amigos, a gente tem família, tem tudo, mas a gente tem muito contrário, né? O lidar com o contrário, é a nossa luta diária. Inclusive, o contrário, às vezes, está dentro da gente. Nós mesmos, às vezes, nos julgamos para baixo. E entrando no barco, quer dizer, aí já dá dentro do processo da reencarnação, né? Que não somos nós, atravessar o mar em direção a Cafarnaum, quer dizer, a mesma direção que Jesus apontou. Já era escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles, eles estavam sem Jesus no barco. Então a gente muitas vezes aventura a nossa vida sem ter Jesus, sem ter a representação do Cristo viva dentro das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E aí, gente, olha o que acontece quando nós negligenciamos isso na nossa vida. O mar se levanta, a vida se levanta contra a gente. Porque grande vento assoprava, a tempestade, né? A tempestade, vento, etc. E aí, já no meio ali, a gente consegue ver Jesus, mas a gente ainda não está com ele dentro do barco. E aí, olha interessante, como é que ele chega para a gente? Ele chega andando sobre o mar. Então, ele vem numa proposta que está acima da água, acima da vida na terra. É a elevação dos nossos pensamentos. Ele anda sobre o mar e aproxima do nosso barco. A gente precisa do barco, né, para andar acima das águas. Jesus não, ele caminha. Ele em si só basta para isso, porque ele tem valores dentro dele. Nós não temos, a gente precisa do barco. E a gente precisa de alguém que ajude a gente a navegar. E esse elemento é Jesus. E mesmo com essa tempestade toda que nós estamos passando, nosso barquinho à deriva, vai para lá, sujeito ao vento, nossas mãos tremulando ainda no manche ali que direciona o barco. E Jesus vem para a gente e diz ao nosso coração: sou eu, não tem mais. Né? Então a gente, de certa forma, apesar do nosso barquinho, nessa época, está tremulante, está quase virando, a gente preocupado dentro dele com medo de morrer, né? Em vários sentidos, espiritualmente e fisicamente. Jesus entra no nosso barco ali e fala para a gente: olha, isso tudo que está acontecendo também é coisa de Deus. Teme não, é para o seu próprio bem. Não tem mais, porque eu estou com você. Estou no seu barco. Acolhedor, né? Isso, né? Muito acolhedor. E aí, quando a gente percebe que o Cristo está com a gente caminha mais. A gente tem que perceber, viu, gente? A gente tem que perceber. Aí eu trouxe umas imagenzinhas só para a gente ver aqui, ó, onde é que Jesus estava caminhando. Os estudos falam que era essa região de Betsaida aqui, e eles navegando até Cafarnaum aqui, ó, tá? Sério, dessa bandinha aqui, do Mar da Galileia, né, o Tiberíades aqui, ó. E aqui Jesus, né, na multiplicação dos pães. Gente, se tiver pergunta, vão lá pro chat do bate-papo, tá? Pode perguntar ou falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa que a gente passa pro grupo aqui. Tá tranquilo até agora? Mas tem mais coisa aqui pra gente buscar, né? Nessa alusão, lá em 6, João 6, 21, 26, Jesus fala pra gente, olha, então eles de boa mente o receberam no barco. Quer dizer, Jesus. Aqui também em Mateus fala diferente, né? Fala da caminhada de Pedro, né? Sobre as águas, que ele afunda, aquela coisa toda, né? Em João ele não relata isso, não. Então, eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. Olha que interessante. Eles receberam de boa mente. Quer dizer, o ambiente mental recebeu bem o Cristo dentro do barco. Quer dizer, dentro da vida, né? Não é fora da vida, é dentro da vida. Então, a aplicabilidade daquilo que Jesus traz para a gente é dentro do nosso processo, é no nosso dia a dia, é no nosso cotidiano, não foge disso. E logo o barco chegou onde tinha que chegar, né? Na terra. Quer dizer, o que é terra? É o ambiente seguro.
né? A terra é o ambiente firme, é o ambiente que nos estrutura, para onde a gente está indo mesmo. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, que tem um ensinamento muito grande, tá, gente? Vendo que ali não havia ali mais do que um barquinho, quer dizer, eles viram o barquinho, o barco que trouxe os apóstolos, viu que não estava mais lá. Então, falaram assim, olha, Jesus foi embora. A não ser aquele do qual os discípulos haviam entrado, quer dizer, todos os outros barcos estavam, menos os discípulos. E que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado ao Tiberíades, perto de lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram também nos barcos e foram para Cafarnaum, atrás de Jesus, né, gente? Eles foram atrás de Jesus. Só que, chegando lá do outro lado, e achando no outro lado do mar, disseram, Rabi, quando chegaste aqui, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, ele avisando a multidão, que a multidão, naquela época, gente, as pessoas eram muito carentes, inclusive tinha muito de comida. E Jesus tinha alimentado a multidão. Muitos estavam, a maioria estava indo atrás de Jesus por causa desse mesmo pão que foi distribuído lá, o pão do corpo, né? E ele fala aqui, olha, vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, né? Não pelo sagrado que vocês perceberam em mim, mas pelo pão que saciou a fome deles. E aí ele continua trazendo algumas coisas em cima disso. E ele dá uma grande alerta para essa multidão. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E disse-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Tinha judeus ali também, né? Ele responde e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Olha que coisa interessante, o alerta do Cristo. Vocês vão ter a vida diária de vocês, o trabalho, a família, e vocês vão lutar por isso. Mas que vocês, nessa luta, se conseguirem transcender essa busca por esse alimento diário e elevar e passar essa busca para o alimento espiritual, o alimento espiritual vai sanar a fome das questões mundanas. O que quer dizer isso? Que quando a gente preocupa com os valores espirituais, com a nossa elevação moral, com a nossa sintonia com o Criador, a gente ressignifica na nossa vida o nosso trabalho, a gente enxerga as nossas dificuldades de forma diferente, aquele chefe que nos cobra, a gente enxerga de uma forma diferente, é aquele colega que ele é desafiador, é o marido em casa que é desafiador, é o filho que é desafiador, a gente enxerga numa visão diferente, espiritual. Que é essa visão, essa comida do espírito, de entender tudo que está à sua volta como propulsor do seu processo do caminhar para essa felicidade plena que Deus nos promete como herança. Então, um não extingue o outro. Então, quando ele fala, trabalhar não pela... Mas trabalhar, você vai ter que trabalhar pela sua comida do corpo, sim. Mas quando você transcende isso e as questões espirituais dominam a sua vida, você vai entender isso num processo diferente. Você vai ressignificar a sua vida. E possivelmente vai ter mais paz para caminhar. Olha que coisa interessante. Então, um não exclui o outro, um está acima do outro. O espiritual está acima do mundo, do pão do mundo. E aí, quando você conscientiza disso, tinha muitos judeus ali, né, nesse grupo. Eles perguntam para eles, o que faremos para executar as obras de Deus? Então, eles referenciavam ainda, estava no contexto antigo, no contexto de Moisés, as obras. Lá tinham muitas obras, né? O próprio Pentateuco é um conjunto de obras, mas obras vinculadas à questão mundana do ser. Aí Jesus responde para ele no singular. Obras está no plural, né? Eles perguntando, Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Então, quer dizer, quando nós direcionamos a nossa vida em acreditar nisso e ser parte dele, é uma coisa só, que ressignifica todas as outras na nossa vida. É aderirmos à vontade de Deus. Né? E a vontade de Deus está sendo explícita por Jesus através do seu evangelho, da sua caminhada aqui na Terra. Quando você faz uma coisa, não precisa ser as obras de Deus, é uma só. É converter-se ao seu processo de espiritualização.
vetorizar isso. Olha, eu tenho 360 possibilidades, eu vou optar essa, que é seguir os caminhos de Deus. Isso aí ressignifica sua vida toda. Simplesmente é isso, né? Que não é um simplesmente, a gente sabe, porque nós somos, há muita coisa dentro de nós ainda é contrária a isso, ainda fala contra isso, essa dedicação. E aí vem da 30 a 37. Disse depois, que sinal, pois tu fazes tu para que vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes o comer do pão do céu, né? Que foi aquela parte quando eles passaram no deserto, né? E aquela coisa toda. Disse depois Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, quer dizer, excluiu Moisés. Vou explicar por quê, tá? Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, que sou eu, o Cristo, Jesus o Cristo. Porque Moisés, gente, veio estabelecer para nós condicionamentos sociais mundanos. Não matar, não roubar, etc., não trair, etc. Isso são condicionamentos de relação mundana, mas são aprimoramentos necessários, tá? Mas esse cumprimento das leis que Moisés trouxe nos faz alinhar na questão social, mas não ele é um caminhar, mas ele efetivamente não nos traz a possibilidade da evolução espiritual que vem depois com Jesus, que é o amai-vos, que é o amai-vos. Então você tem um Deus que pune em Moisés, para ter um Deus que ama, sendo revelado para nós na condição do Cristo. Né? E ele continua, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Quer dizer, os judeus reconheceram, então, nesse momento aqui, reconheceram Jesus. E Jesus lhe disse, olha só que coisa interessante, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Essa frase ela é muito forte para nós, ela tem condicionantes que a gente precisa entender. Eu sou o pão da vida. Os ensinamentos, os alinhamentos do Cristo interno nosso, com o Cristo em si, nos trazem o alimento da vida. É o pão da vida, do Espírito, aquele que faz o Espírito caminhar moralmente. Ele fala aqui, aquele que vem a mim não terá fome. Então, o vem está relacionado à fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então, o crer está relacionado à sede. A gente precisa entender o que é isso. O vem é um movimento, ok? É um movimento. E o crer é um aspecto interior. Olha que a sede nos lembra a água, é um alimento mais sublime, ok? Ele é líquido. A fome já faz uma associação ao alimento sólido para nós, né? Ao macarrão, ao pão, o que for ali. Então, a primeira coisa que se faz são duas coisas complementares. É o vem, é o vetor. A gente está direcionando a nossa vida para o Cristo. E aí, nenhuma condição do mundo vai nos fazer sentir fome, sentir dor. Dor até que a gente sente ainda, mas porque as coisas do mundo não nos afetarão tanto quando a gente direciona a nossa vida para os ensinamentos que Jesus trouxe, dentro do amai-vos, inclusive, né, que é o maior de todos eles. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente direciona para Deus as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Nós direcionamos. Mas quando a gente direciona, a gente passa a viver aquilo, correto? E passamos a acreditar nisso. Aí nós entregamos o quê? Primeira coisa, nós entregamos a nossa vida, que é o vem. Depois nós entregamos a nossa alma, que é o crer. E aí nunca mais a gente terá sede. Sede a necessidade, a sede também é trazida para a gente para a necessidade de reencarnação. Quando nós estivermos entregues e formos parte da nossa personalidade, fazer parte dessa centelha divina que existe em cada um de nós, possivelmente a gente não mais terá sede, porque não precisaremos mais reencarnar num mundo tão material igual a Terra. Né? Mas a gente pode crer, começar esse crer aqui. Esse crer começa aqui. Então, eu direciono a minha vida para não ter fome. Eu direciono a minha alma para nunca mais ter sede. Mas já vos disse que também vós me vistes. Quer dizer, nós vimos Jesus. Várias reencarnações nossas, várias vidas nossas. Nós vimos Jesus.
passou por nós, nós deixamos passar. Mas, contudo, não acreditamos, não credes. Mas ele traz um alento para a gente. Olha que coisa linda. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Jesus nunca nos abandonará. Nós podemos ter a maior lentidão dessa entrega para Jesus, né? Mas Jesus não nos abandonará. Nesse momento que nós estamos passando, nunca duvidemos disso. Jesus está conosco a todo momento, passando tudo com a gente, de uma forma diferente, mas está. Então, olha que coisa rica que a gente traz aqui. E aí, só para a gente fechar na 38:40, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Essa aqui também é desafiadora. Mas que ressuscite no último dia. Olha que coisa interessante. E aí tem gente que acredita que Jesus vai voltar. Não é bem isso aqui não, tá? Vamos entender isso aqui daqui a pouquinho. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A gente fica assim, nossa, eu pergunto, alguém tem ideia do que é esse ressuscitar no último dia? Pode falar no chat, tá? Se vocês quiserem. Né? O que representa para a gente esse último dia? Eu vou falar dele para a gente aqui, senão eu já falo de cara, tá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém quer falar? Olha só que interessante. Qual que é o último dia do ser Marcelo que vocês conhecem? O último dia é quando o Marcelo velho não falará mais pelo Marcelo, e sim o Marcelo novo, uma persona nova. É o homem velho, é a morte do homem velho. Ele vai ressuscitar dentro da gente a fagulha crística que existe na gente, que não está morta não, mas está como se fosse morta, porque não exerce poder na nossa personalidade na atualidade. Nós não usufruímos desse Cristo interno que existe em cada um de nós. E aí ele vai, no último dia do homem velho, ele vai fazer que isso ressuscite. Né? Ele vai fazer que isso... A vontade divina, juntamente com aquilo que Jesus vem nos ensinar a fazer da nossa vida, vai nos promover a esse ressuscitamento. Vai ser o último dia que o homem velho vai falar através da gente. E vai falar o homem novo, o homem cristão, o homem fraterno, né? É a morte do homem velho e o surgimento do homem novo, do espírito novo. Porque esse espírito novo está vinculado à vida eterna, à vida da alma. Né? Porque aí nós vimos, nós acreditamos e nós fazemos parte desse movimento divino. É o ressuscitar no último dia. E possivelmente não precisaremos mais sofrer. Claro que ainda temos uma pequena chancela dos comprometimentos do passado quando a gente alcançar esse estágio. E ele está breve. Sabe por que ele está breve, gente? Porque o mundo está nos exigindo acelerar o nosso processo moral. Então, possivelmente, daqui a pouco vai chegar uma nova era. Porque o movimento espiritual do nosso planeta não faria esse grande movimento que, ora, nós estamos incluídos nele, se não fosse para o nosso próprio bem. Então, alguma coisa está sendo muito necessária para que a gente ressuscite nesse último dia aqui, ó. Então, possivelmente, é esse o grande chamado, né? Que Jesus está trazendo para a gente. Ninguém quer falar nada, não? Vamos passar para a próxima pergunta. Vamos voltar para o Consolador. Nada, nada, nada? Se quiser abrir a voz também, pode, tá? Não tem problema, abrir o microfone. Tá bom? Senão a gente continua aqui com o Consolador. Marcelo. Oi. Então, quer dizer que esse último dia aí significa a minha transformação, a minha evolução? Isso mesmo. É o último dia onde, através da personalidade da Elisete e os defeitos dela, defeitos morais, não vão falar mais por ela. Algo vai tomar conta de você, que é um ser novo, onde ele é vinculado a essa grande conquista moral. Você vai ser um instrumento divino o tempo todo, nos pensamentos, na sua vontade e nas suas atitudes. Então, Cristo, ele está com a gente nesse processo transformador.
né? Ele vai se revelar de forma diferente quando a Elisete se transformar nesse elemento espiritual. E aí ele vai sempre nos abandona, mas ele vai nos acompanhar muito mais de perto. Isso não quer dizer que ele vai estar presente, mas quer dizer que o elemento do Cristo, que é ele, com o elemento da fagulha crística, que somos nós, vão se reverenciar, né? O meu Cristo reverencia o seu Cristo, né? O espírito de luz que existe em mim reverencia o espírito de luz que é o Cristo, né? Então isso é muito interessante a gente pensar essa representação. Marcelo? Oi. Aqui tá. Então, quer dizer que nesse caso, a gente pode, então, fazer essa transformação dentro de uma reencarnação só. A gente poderia fazer isso dentro de uma reencarnação? É dificílimo, mas olha, eu acredito no espírito, no ser. Eu tenho colegas que a gente já discutiu sobre isso, que não concordam comigo, muitos, tá? Mas eu acredito tanto no potencial espiritual que a gente tem da gente, que nós temos poder para isso sim, porque nós mandamos dentro da gente. Mas a gente não vê isso assim com muita facilidade. Eu acredito, porque eu acho que quando a gente fala assim, eu não dou conta, quer dizer, você não dá conta, você está deixando seu potencial de lado. Amanhã eu posso ser um ser diferente. Você pode, se você acreditar nisso. Mas é raríssimo isso acontecer. E eu gostaria de continuar, sabe, Carmen, acreditando nisso. Porque eu acho que a gente pode, a partir de hoje, eu sei que vai ser um processo assim, que vai exigir mais tempo, aprender não mais com a dor, mas com a própria opção da vida, com a própria caridade, com o próprio amor. Desistir do egoísmo, do orgulho, e atendermos um chamado interno diferente, que é aquilo que o Cristo propôs, que é o amai-vos. Mas sem, sabe, com discernimento. Não esquece lá daquela classe de espíritos entre o conhecimento e a bondade. Eles têm que caminhar juntos. Porque tem gente que acha que a bondade vai deixar o mundo fazer o que quer de si, as pessoas fazendo o que quer. Não, não é isso. São pessoas firmes. Como Cristo, que disse não quando tinha que dizer não. E disse sim quando tinha que dizer sim. Então, é esse crescimento. Eu acredito muito nisso, nesse potencial que a gente tem. Eu posso ser diferente para quem está do meu lado. Eu posso ser, entre aspas, muitas aspas, um Cristo para os meus filhos, para o meu esposo, para a minha esposa, para os meus irmãos. E eu vou estendendo isso. Como é que eu consigo fazer isso? O primeiro movimento que existe é se colocar no lugar do outro. E o Evangelho fala isso. Fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Lembra do Chico lá, com o cachorrinho? Ele estava indo para a reunião, o cachorrinho... Marcelo. Oi. Mas igual a Carminha está falando aí, a questão de você fazer isso numa reencarnação só, né? Uhum. Mas aí eu creio, igual esse último dia aí, no caso, a minha transformação, minha evolução e tudo, né? A fagulha do Cristo que aflora, no caso. Mas só que aí eu fico pensando na evolução, que a evolução ela não dá saltos, né? Aí como que fica isso? Igual, no caso, assim, igual eu gosto de estar falando aí, para mim ser o Cristo, para minha filha, para o meu marido e tudo. Mas, no caso, essa evolução, essa transformação, ela não vem toda só numa reencarnação, não é? Porque aí também tudo bem, que eu fico pensando no Chico, no Bezerra, que estava tudo aqui no mundo de prova e expiação, igual nós. Realmente, eles são espíritos muito mais evoluídos do que a gente. Mas aí eu queria entender essa questão dessa transformação, tipo assim, numa reencarnação só, como a Carminha está falando, mas no planeta de prova e expiação, como a gente está. Mas o planeta de prova e expiação, eu concordo, é dificílimo. Igual eu falei, eu não tirei essa palavra dificílimo do contexto. Eu, por exemplo, não vi isso acontecer. Eu só não quero acreditar plenamente nisso, porque eu acho que a gente tem a oportunidade de mudar isso. Mas quem manda na Elisete é a Elisete. O esforço da Elisete.
Então, eu acredito na Elisete, entendeu? Eu, de certa forma, eu acho que nós somos responsáveis pelo tanto que a gente caminha numa reencarnação. É quase impossível? Sim, mas não é impossível. Está no quase. Né? Porque essa chave que vira dentro de nós somos responsáveis por ela. Mas eu nunca vi isso acontecer, Elisete, eu confesso. Então, assim, Carminha também, eu nunca vi isso acontecer dessa virada. A gente vê isso um pouco em Maria de Magdala, tá? A gente vê isso um pouco numa nuance também em Paulo, que viraram a chave, mas eles estavam preparados para virar essa chave. Eu concordo com vocês. Tinham preparado de vivências anteriores que os fez virar essa chave e de transformar-se de um dia para o outro em outro elemento totalmente diferente. Mas o poder de acelerar esse processo de evolução está com cada um de nós. A gente não pode aceitar esse processo lento de evolução que nossa preguiça interior nos propõe e que muitas vezes nos fala, já vejo muitas pessoas falando, é difícil. Também está isso, é difícil. Não é impossível. Então, assim, quem mexe com o meu estado interior sou eu. Então, eu posso me transformar, sim. Claro que eu não vou me transformar num Cristo. Talvez no cosmos, não sei, eu não tenho conhecimento disso, né? Se algum espírito conseguiu fazer isso. Mas chegar a um Cristo numa reencarnação, na condição que eu estou hoje, é infinitamente impossível, quase impossível, mas assim, muito mesmo. Mas eu posso evoluir e me aproximar o máximo disso que uma encarnação pode me propor, através das minhas próprias opções, do meu querer, da minha vontade. Né? Então, assim, é só para tirar de nós essa preguiça interna. Não, eu vou tocar a vida do jeito, vou fazer o possível, vou fazer minha caridadezinha, vou lá no asilo, vou fazer minha campanha do quilo, e isso é que eu dou conta. Mas por dentro a pessoa está sendo a mesma. Ela está transferindo para a campanha do quilo aquilo que ela é dentro do lar. Ela quer chegar, ela quer mandar, ela quer que seja do jeito dela. Se o outro fala mal, xinga ela vai e xinga também. Então ela está trazendo um contexto interno dela, do ser dela, para um contexto sagrado. E a proposta não é essa. Aí, quando eu consigo mudar isso, e a campanha do quilo passa a ser o meu momento onde eu vou fazer a minha junção maior com Deus, aí a campanha do quilo começa a interferir na minha vida. E é esse o sentido que tem que acontecer. E não o inverso. Aí o centro espírita passa a não ser aquele ambiente de expressão do que eu tenho ruim dentro de mim. Passa a ser aonde eu ensaio meus melhores movimentos espirituais, para que lá fora eu consiga repetir ele. Então, geralmente é o inverso que a gente tem feito. Por quê? Por causa dessa preguiça espiritual que a gente tem. Eu sou o mesmo marido, o mesmo esposo, o mesmo namorado, o mesmo pai. Não. A cada dia ser melhor. E a gente precisa meditar, precisa entender, precisa pensar, precisa se olhar, precisa se vigiar. E a gente não faz isso. É mais nesse sentido. Agora, se você virar... Marcelo, eu vou conseguir virar um Cristo numa reencarnação? Talvez na última lá, né? Desculpa, lá na frente. Nessa aqui talvez esteja mais difícil para a gente, mas a gente pode caminhar muito para isso. É mais nesse sentido, sabe, gente? É mais nesse sentido. A gente dá o máximo da gente. A gente dá o máximo. Vamos errar sim, mas vamos errar tentando. Vamos errar tentando ser do bem, né? E fazer o máximo da gente. Assim, se agora você fala assim, e aí, Marcelo, então me dá uma resposta direta. É quase impossível, mas assim, infinitamente impossível mesmo. Eu consegui evoluir numa reencarnação para ser um Cristo na condição do Marcelo atual. Entendeu? Mas lá na frente, quando eu ser um espírito do bem, talvez não. Então, quer dizer, são épocas, né? É mais isso, sabe, gente? É só para tirar essa preguiça da gente, assim, de movimentar, de mudar. Sabe? Da gente deixar um pouquinho de ser o mesmo. Entendeu, Lisete? Entendi, Marcelo. Entendi. Falei demais para dar uma resposta para vocês e não me comprometer, né? Vocês viram, mas eu comprometi sim. Agora eu entendi. Quem manda na gente é a gente. Então, né? Que a gente consiga caminhar o máximo possível. Né? Eu tenho até... Que hora, gente? Até 10 minutos. Gente, acabei. Ai, Jesus, ficamos na primeira.
Mas assim, eu adorei. Tinha muita. A gente ia para a segunda pergunta. Olha só, ficamos na primeira, gente. Mas eu gosto, porque a gente falou muito de evangelho, né? Eu acho que a gente precisa muito de entender e falar de evangelho. E aprendi demais. Né? Aí alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu vou deixar aberto para a gente falar e depois a gente faz a oração de encerramento. Ô Marcelo, eu entendo assim. Tá dando para me ouvir? Tá sim, pode falar. Porque se a gente nunca começar, a gente tem que dar o primeiro passo. Eu acho que nesse sentido, a encarnação da gente é útil, né? Para começar. Claro que, igual o Chico, né? Outros espíritos evoluídos, a gente não vai ter pretensão, né? Mas eu entendo que você falou de primeira mão, aí eu entendi. Eu não me coloquei em conseguir uma encarnação, mas se a gente não começar a melhorar as coisas que a gente pode, né? É o que a gente dá conta, mas assim, que esse dar conta não seja tão preguiçoso, igual tem sido. Tô falando de mim, tá, gente, para vocês. Igual tem sido. Seja melhor, se esforce mais. Sem fazer nada, a gente tem que começar, não é mesmo? De qualquer forma. Tem que começar. E que comece com bastante força, mas com caridade com a gente também, né? Então, confiar, acreditar no potencial que a gente tem. Porque senão a gente fala, nossa, eu sou um coitadinho, eu sou um verme, eu não sirvo para nada. Eu sirvo para muita coisa. Então, se eu não aproveitar aquilo que eu posso, quem que vai fazer por mim, se é individual a evolução? Né? Uhum. E a gente tem que aprender muito com o que a gente está passando, a gente tem que entender o que está acontecendo para nós. E a gente, de certa forma, lembrar que o Cristo veio nos demonstrar que existe um Cristo, um potencial crístico dentro da gente, e que a gente precisa movimentar nele, porque a gente precisa, nós somos luz também, só que a gente manifesta muito pouco a luz que existe dentro da gente, precisa manifestar mais, e através do esforço. Pois é, a gente deixa passar as oportunidades, né? Deixa e aí, por exemplo, a gente... E acho que é nesse sentido. Não deixar passar mais, né, Marcelo? Já tá o tempo hoje, né? Tá aproximando. A gente tem que fazer. O que a gente pode fazer para não ficar esperando, da próxima, e aí? Né? Vamos nessa, né? Vamos nessa, é isso mesmo. Alguém mais quer falar, gente? Trazer alguma coisa? Pode ficar à vontade. Tem que ligar o microfone. Tem gente querendo falar, mas não ligou o microfone. Deixa eu ligar o de vocês. Marcelo. Oi. Tudo bom? Aqui, deixa eu falar. Estou adorando o estudo porque a gente está aprendendo muito mais, porque você fala mais tempo e está explicando melhor. Que bom. Podia continuar sempre. Isso é bom. É bom que a gente melhora um pouco, né? Isso é importante para a gente. Eu adorei, porque falou muito no Evangelho, e quando fala no Evangelho, a gente presta muito mais atenção, porque é o chamamento de Cristo para nós. Ele falando, né? Com certeza. Né, Ângela? Desculpa, eu não estava conseguindo ligar o meu áudio aqui, mas agora eu consegui. Fala muito aos nossos corações, né? Quando fala do Evangelho. É muito bom. E eu acho que o que trouxe também é essa fortaleza na autoconfiança, essa caminhada para a evolução, né? O que a gente precisa mesmo, porque às vezes a gente se acha tão pequeno. E quando a gente vê que todos nós estamos num caminho e que a construção ela é tijolo a tijolo, então aí a gente consegue entender que quando a gente está nessa base forte que é Jesus, a gente consegue fincar mais certinho os nossos tijolos, botando cada um no seu devido lugar para que essa construção aconteça, né? Acho que eu entendi assim. Muito bom. É isso mesmo, Ângela. A gente tem que assumir o potencial que a gente tem dentro da gente, e assumir mesmo. Olha, o esforço de Jesus não foi em vão. E eu vou ser parte desse esforço dele a partir de agora, de uma melhor forma possível. Né?
perdoando mais o que tiver que ser perdoado, porque no nosso planeta o perdão ele é necessário, porque a gente se ofende demais, sendo resiliente e fazendo a fé crescer, né, gente? A gente precisa muito fazer isso crescer dentro da gente, a fé, fazer parte do movimento de Deus, né? Agradecer muito, né, a participação, né, das pessoas. Tivemos 6 pessoas aqui. Olha, a ferramenta suporta mais 151, então temos que chamar muita gente ainda. A gente pode ter 157 pessoas na ferramenta. Então, quer dizer, tem lugar para todo mundo aqui, tá? E alguém gostaria de fazer a prece de encerramento para a gente? Ô, Marcelo. Oi. Marcelo. É só questão de você falar assim, a gente chamar mais pessoas, né? Aí ontem eu chamei a Dulce, a Iracema, sabe? Sim. Mas só que o celular delas não comporta esse aplicativo. Elas estão super chateadas que elas não estão participando porque não tem condição, o celular delas não comporta, entendeu? Oi, gente, que pena. Que pena, né? É. A dor na casa delas, não, assim? Eu até falei, a Dulce tinha um tablet lá, um computador que é muito antigo, mesmo assim não consegue. Entendi. Entendeu? É porque você... Assim, aí eu fico triste, para quem quer assistir não consegue, sabe? Esses momentos aquecem o coração da gente, né? É muito importante. Vamos então fazer nossa oração, tá, gente? De encerramento e agradecendo a Jesus a oportunidade. Tá? Pedindo a Jesus que abençoe nossos lares, abençoe nossas mentes, os nossos corações, nos trazendo paz e reflexões para que possamos ser melhores a cada dia. Aproveitar ao máximo esse potencial divino existente em cada um de nós, esse potencial fraterno de amor e a infinita bondade de Deus sobre nós, regendo tudo e nos propiciando o crescimento necessário para essa conquista da felicidade plena do espírito, que não tem muita associação com a felicidade que nós enxergamos no mundo ilusório, mas tem correspondência com a felicidade daquele que ama, e que se aperfeiçoa cada vez mais em amor fraterno. Senhor, coloca esse potencial divino que existe dentro de nós à nossa disposição, intensificando em nós essa vontade, a boa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a nos entendermos e a entendermos o mundo à nossa volta, na nuance que alimenta o espírito, aquilo que o Cristo Jesus veio trazer aos nossos corações, é o alento divino. Que a tua paz nos consagre misericordiosos. Que assim seja. Amém. Fique com Deus, uma feliz Páscoa para a família. Para nós todos, gente. Obrigada, Marcelo. Para nós todos. Abraço a todos aí. Fique com Deus. Pode deixar. Abraço a todos, uma feliz Páscoa. Tá? Elisete, eu vou gravar e vou colocar no grupo, tá? Tá, eu vou falar com a Iracema e com a Dulce, que está no grupo, para elas escutar, então. Acho que daqui a mais ou menos 2 horas eu consigo colocar lá, que eu tenho que salvar e transformar em vídeo. Tá bom? Tá, joia. Tá, joia. Eu faço para elas, então. Fique com Deus. Hoje é aniversário da Leliana, né? Ah, Hoje é aniversário da Leliane. Vou pôr lá no grupo. Não sabia, não. Já pus lá no grupo.